Então, eu quero de antemão agradecer aos irmãos aí da UPH, da Igreja Presbiteriana de Angra dos Reis. Quero agradecer pelo privilégio que me dão de compartilhar desse assunto que é tão relevante, tão importante para nós como igreja, como sociedade, e creio também, porque a palavra de Deus ela nos instrui quanto ao assunto, seja importante também para Deus, sem dúvida nenhuma, que é a paternidade. E eu gostei muito dessa temática, o ministério da paternidade. Mas antes da gente continuar, eu quero perguntar ao reverendo Josimar, quanto tempo eu tenho aqui, Rev? Meu querido, fique à vontade, e nisso que Deus colocar no seu coração, não se preocupe com o tempo não, ok? É Aqui prazeroso ouvir. a gente usa uma expressão em Minas, que é puxar o paletó. Não sei se vocês conhecem essa expressão aí, né? Quando o pregador está falando, extrapola o tempo, chega alguém e puxa o paletó. Como eu estou sem paletó e a gente está distante, aí isso não vai acontecer, mas o reverendo Josimar, não sei se eu vou ter a visão dele o tempo todo, mas você coloque as mãos para trás assim, estique assim, que eu vou entender que o tempo está escasso. Okay. Irmãos, nós já oramos, né, pedindo a orientação de Deus sobre a nossa vida, quando nós vamos tratar da sua palavra. O ministério da paternidade. E quando o reverendo Josimar me passou esse tema, eu comecei a questionar algumas questões, né? A partir do tema ministério. O que é um ministério? E aí eu busquei uma definição nos dicionários que a gente tem, e eu achei a seguinte definição para ministério: ocupação, cargo, função, serviço profissional, execução de uma tarefa, ofício de curas de almas ou de ministro do evangelho, cargo ou função de ministro. Mas aí eu, não satisfeito, e claro, essa é uma definição bem genérica do termo, eu fui lá para a Escritura. O que significa ministério à luz da palavra de Deus? E essa palavra na Bíblia, ou a expressão traduzida por ministério, na Escritura Sagrada, na maioria das vezes, ela tem uma relação com serviço. Então, para a palavra de Deus, na Escritura Sagrada, ministério tem relação estreita com serviço. Eu até diria mais. Na maioria dos casos, ela significa serviço. Então, se a gente modificasse assim o serviço da paternidade, se a gente substituísse aí a palavra ministério por serviço, pelo seu significado na Escritura, e lá, no livro de Atos, no capítulo 6, versículo 4, aparece a palavra diaconia, que nós bem conhecemos. Nós temos mais familiaridade com a palavra de Deus, daí vem a palavra diácono, que nós aportuguesamos e a gente usa no nosso sistema eclesiástico. Essa palavra significa serviço, e não um serviço obrigatório, mas um serviço prazeroso. Então, essa relação ministerial que nós temos na nossa casa, mais especificamente, como pais, precisa ser necessariamente um serviço prazeroso. E aí você poderia me questionar, pastor, mas serviço a quem? Eu poderia dizer para você, serviço à família, serviço à sociedade, mas essencialmente um serviço a Deus. Nós servimos o nosso Deus não apenas quando nós estamos numa dinâmica como esta, né? Quando nós estamos na igreja ou tratando exclusivamente, estritamente da palavra de Deus, mas nós servimos a Deus em todas as esferas da nossa vida e também servimos ao nosso Deus com o nosso exercício paternal. Eu imagino que
todos os que estejam conosco aqui, se não a grande maioria, já exercem esse ministério, ministério paternal, ou a paternidade como um ministério, ou como tema proposto, o ministério da paternidade. Para falar, e já que a gente definiu, ou a gente vai tomar aqui a definição bíblica da palavra, eu queria para a gente conversar por algum tempo aqui, elencar alguns princípios que envolvem o exercício desse ministério, que envolvem o serviço a Deus no seio da nossa casa, que envolvem o nosso serviço a Deus por meio desta maravilha que é a paternidade. Eu tenho a graça de ser pai de 3 filhos, uma casada, já me deu um netinho que no próximo mês vai completar o seu primeiro aninho. Tenho uma outra filha que encaminha-se para o casamento no princípio do ano. E o meu caçulinha já tem 19 anos, quase 1,90 m. Deus tem me agraciado com esse ministério e eu preciso pensar aqui na palavra de Deus algumas questões ou alguns princípios que envolvem o ministério da paternidade. E eu quero, irmãos, que vocês entendam a proposição desse tema e abracem realmente esse tema como um princípio para a vida de vocês, entendendo que Deus nos capacita, Ele nos chama, Ele nos escolhe e nos confia pessoas para que nós exercitemos esse ministério da paternidade. E eu separei aqui 4 princípios, e eu poderia falar em outros tantos aqui, porque o tema ele permite que a gente trate de outros tantos pilares, ou outras tantas questões que envolvem a paternidade. Por causa do tempo, e desde já eu peço que você ore aí por nossa internet, né? Porque às vezes a gente tem alguma complicação nesse sentido. Você ore aí para que a gente não tenha interrupção nenhuma aí na transmissão. E por causa do tempo, por causa de outros tantos fatores, eu quero aqui me ater a envolve liderança. E nós, como homens, como servos de Cristo, nós fomos comissionados como líderes, ou, uma expressão que eu gosto de usar, como sacerdotes do nosso lar, como pessoas que estão à frente das famílias. E eu quero aqui, para falar desse princípio, eu quero ir lá em Josué, capítulo 24, versículo 15, quando Josué, lá no finalzinho do livro, ele escreve assim: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E olha a expressão que ele vai usar, e a gente conhece bem essa expressão, que ele vai usar lá no finalzinho do versículo, quando ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus nos constituiu, como disse, constituiu o homem, o pai, como cabeça da família. E Paulo, quando ele trata desse tema, ele fala que o marido está para sua esposa como Cristo está para a igreja. E como homens, como pais, nós possuímos grandes responsabilidades. E nessa analogia que Paulo faz do homem com a mulher e da igreja com Cristo, nós temos a responsabilidade de amarmos nossas esposas e
nossa família, por consequência, como Cristo amou a própria igreja. E se nós podemos nos mirar em Cristo em relação às esposas, também nós devemos nos mirar nele com relação aos nossos filhos também. O pai que exerce esse ministério, ou o ministério paternal, ele envolve essa relação de doação, relação de amor, enfim, tudo aquilo que Cristo exerce com relação à sua igreja, nós exercemos como pais com relação às nossas famílias. E um dos atributos do Cristo, que é o cabeça da igreja, é justamente a liderança. Nós, como igreja, nós vivemos sob a liderança de Cristo. Nós não agimos, nós não fazemos nada que não esteja em consonância com a vontade de Cristo, porque nós somos direcionados por Ele, e Ele faz através da sua santa e bendita palavra. Como cabeça é quem direciona os nossos passos, Cristo direciona a igreja, Jesus, ele cuida para que tudo aconteça para o bem do seu povo, né, exercendo a liderança, exercendo o controle, a direção sobre a vida da igreja. Assim, nós, como pais, exercendo esse ministério que é glorioso, nós temos a incumbência de dar direcionamento na nossa casa, em especial para os nossos filhos. Quando Josué, ele conversa aqui com o povo, ele está diante do povo, e ele começa aqui a citar toda a história e como Deus havia cuidado de forma tão especial dele, da sua casa, assim como de todo o povo. Ele vai, Josué, expor para o povo as suas escolhas. E ele direciona-se para o povo e diz assim: olha, pela graça e pelo Espírito de Deus, vocês podem decidir servir ao Senhor, servir aquele que é o Criador, que é a fonte da vida, que é a sustentação da nossa vida, o Deus que fez uma aliança conosco e tem cumprido essa aliança, o Deus que nos ama em Cristo Jesus. E se ele estivesse no tempo, na dispensação da graça, ele citaria com certeza a obra de Cristo e tudo aquilo que ele realizou, né, por nós, por sua igreja. Mas ele coloca assim, ou vocês podem decidir se apegar, se relacionarem com esse Deus que realizou tantas coisas, que fez uma aliança conosco, que continua cumprindo essa aliança, ou vocês podem decidir servir aos deuses que os seus antepassados serviram além do rio, ou mesmo os deuses dos amorreus. E aí ele lança esse desafio, né, ao povo: olha, vocês estão com o poder da escolha. Escolham a Deus ou escolham os falsos deuses. E quando a gente fala nessa escolha, a gente sabe que, especialmente nesse caso aí, essa escolha, ou a escolha do povo, ela teria consequências para a eternidade. Se decidissem servir a Deus, gozariam dos privilégios, gozariam das benesses do Deus da aliança. Se escolhessem servir a falsos deuses, seriam banidos da presença do verdadeiro Deus e punidos por conta desse pecado. Muitas de nossas escolhas, queridos, elas nos acompanham por toda a vida. Elas nos afetam tanto de maneira positiva quanto negativa. As nossas escolhas, elas podem se constituir uma bênção durante toda a nossa vida, mas elas também podem carregar consequências terríveis, ou nós podemos carregar consequências terríveis em função
delas. E isso é uma verdade também quando a gente pensa nos nossos filhos, porque eles, desde pequenos, eles estão expostos a escolhas. Quando muito pequenos, claro que não tão sérias assim, né? De repente o carrinho que vai brincar, a boneca que vai brincar, de repente se vai assistir TV, ou hoje no nosso tempo, né, se vai mexer no telefone. Mas à medida que os nossos filhos eles vão crescendo, e até mesmo nessa faixa de tenra idade, algumas das escolhas elas podem acarretar reflexos por toda a vida. Muitas decisões que os nossos filhos tomam hoje, elas irão acompanhá-los por toda a sua vida, por toda a sua existência. Posturas que são adotadas hoje, de repente, não terão um reflexo imediato, mas isso vai refletir lá em um futuro. O certo é que toda escolha tem uma consequência. Toda direção tomada redunda em algo ou positivo ou negativo. Quando a gente fala das escolhas dos nossos filhos, os caminhos que eles tomam, a direção que eles optam, sabe o que acontece com os nossos filhos? Na maioria das vezes, especialmente os nossos filhos mais pequenos, adolescentes, mas eu não excluiria aí também os jovens. Na maioria das vezes, eles não têm maturidade suficiente para as melhores escolhas. Eles não sabem com segurança que direção tomar. E às vezes eles necessitam que alguém vá à frente deles. E aí entra o papel do pai. Aí entra o papel da liderança. E, como a gente está vendo, o ministério da paternidade envolve liderança. E o que é liderar? Ele está à frente para dar direção, muitas vezes para pagar o ônus, muitas vezes para sofrer as consequências, para conduzir em segurança. Então, é nossa atribuição, é nosso papel, é nossa função como ministros de Deus no seio da nossa família, exercendo a nossa paternidade, darmos direção para os nossos filhos. Eu acho terrível, queridos, quando acontece o seguinte, e eu já conversei com algumas pessoas que me relataram isso em relação aos seus filhos. A seguinte ideia: olha, eu vou deixar o meu filho, que meu filho no futuro ele decida sobre sua própria vida. Claro que há questões que são bem particulares, eu diria, né? São bem peculiares, mas também são bem particulares. Profissão, por exemplo, eu creio que, como pais, a gente possa e deva até exercer liderança nesse sentido também, direcionando, opinando, mas essa é uma escolha bem particular. Mas eu já ouvi pais dizendo o seguinte: olha, os meus filhos, eu não me importo muito com a educação cristã dos meus filhos, não, porque quando eles forem adultos, eles vão decidir por si. Já ouvi gente dizer, inclusive essa semana passada, eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim: pastor, eu decidi não mais acompanhar a igreja, e ela até me disse: não é nada contra o senhor, não é nada de pessoal, mas eu não quero mais acompanhar a igreja, mas não me oponho nunca vou me opor a que os meus filhos procurem a igreja, que eles aprendam da igreja. Enfim, eles vão tomar a decisão que eles desejarem e vão caminhar com as suas próprias pernas. Queridos, essa é uma visão distorcida do que a palavra de Deus nos mostra, especialmente no contexto aqui de Josué. Vamos pensar nos filhos de Josué. Eles viviam, de certa forma, um contexto
idólatra mencionado aqui no capítulo 24. Certamente eles sofriam pressões sociais para se afinarem com os demais, que não, os seus colegas, amigos, enfim, que não serviam a Deus, que não conheciam o verdadeiro Deus, ou que tinham se deixado corromper com a idolatria. E eu creio que eles também já tinham algo impregnado em seu caráter que não agradava a Deus. Mas olhem a postura de Josué aqui, e que fantástico que fantástica é a postura dele nesse seu exercício ministerial. Ele confronta as pessoas dizendo assim, olha, está nas mãos de vocês. Vocês podem escolher quem vocês irão servir. Agora, eu vou servir a Deus. Mas Josué não se ateve apenas ao seu exercício particular da fé, mas ele também inseriu nesse contexto a sua família, porque essa era uma responsabilidade dele. Sua família estava sob a sua batuta, sua tutela. Josué não abriu mão de sua família e de seus filhos. Ele falou em nome de toda a família. Eu e a minha casa. Ele assumiu ali a postura que cabia a ele. Queridos, quando os pais escolhem mal, as suas escolhas afetam os seus filhos. Mas quando os pais fazem boas escolhas, direcionam os filhos no caminho em que eles devem seguir, não somente em relação à fé, mas principalmente esse direcionamento ele vai trazer benefícios indubitavelmente. Mas, num segundo momento, e aí eu quero ir lá para Jó, capítulo 1, versículo 5, vimos então que, primeiramente, desses princípios que envolvem esse ministério, que é tão relevante para a nossa família e sociedade e para a nossa igreja também, e esse ministério envolve liderança, ou seja, Deus nos constituiu e nos levantou como pais para nós exercermos liderança sobre a nossa família. Nós somos os cabeças da família, nós somos os condutores da nossa família. Deus nos deu essa responsabilidade. Indo lá para Jó, capítulo 1, versículo 5, eu quero tratar ainda um segundo aspecto, que envolve o ministério da paternidade, que é o exercício do sacerdócio. Diz lá o versículo 5, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenha pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia continuamente. A gente sabe relativamente bem acerca de Jó e da sua família. Jó tinha uma família grande. Jó, capítulo 1, versículo 2, a Escritura nos fala isso. Jó, capítulo 1, versículo 2, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Jó era um homem muito conhecido na região onde ele habitava. Por quê? Porque Jó era um sujeito muito abastado. Jó tinha dinheiro. Eu me lembro que uma vez, ouvindo um pastor pregar sobre a vida de Jó, ele disse assim, Jó era tão abastado que ele poderia ter qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar à época. Ele disse assim, olha, Jó não tinha, com certeza, um carro do ano, mas talvez ele tivesse o cavalo do ano, ou a carruagem do ano, porque ele era um sujeito muito rico. E aí o versículo 3 diz que ele possuía todas as riquezas, né? Ovelhas, camelos, juntas de bois, jumentas, e o pessoal que o servia. Jó tinha, como nós vimos aqui, podemos ver em 1:2, ele tinha filhos. E
a Escritura Sagrada nos diz acerca de Jó que Jó era um homem temente a Deus. Inclusive, a gente conhece bem a história de que o diabo vai até Deus, no tempo que ele podia fazer isso ainda. Hoje ele não pode mais, depois do Senhor Jesus, ele não pode nos acusar mais. Ele vai até Deus e aquele bate-papo que a gente conhece. Deus aponta o dedo para Jó e pergunta ao diabo: olha, você tem observado o meu servo Jó? Ele é íntegro, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então, como que você acha que Jó criou os seus filhos? Jó era alguém piedoso. E muito provavelmente, certamente eu me atreveria a dizer, que Jó criou os seus filhos sob a disciplina do Senhor. Ele ensinou os caminhos da fé para os seus filhos. Mas, observando o contexto dos filhos, Jó era um homem rico. E os seus filhos usufruíam dessa riqueza. E a gente vê no versículo 5 que esses jovens, eles eram festeiros. Diz aqui o versículo 5 que eles faziam banquetes, que eles se reuniam e que eles comiam. Versículo 4. Eles se reuniam, seus filhos se reuniam, faziam banquetes, convidavam suas irmãs para comerem e beberem. Então, festa na casa de Jó era algo assim recorrente, ou na família de Jó era algo recorrente. Agora, observem comigo aqui, que há, ou não há, melhor dizendo, indícios de qualquer evento religioso aqui nessas festividades. Não há menção alguma aqui de nenhum tipo de religiosidade nessas reuniões familiares. Eles se reuniam para quê? Para festejar. Eles se reuniam para beber, para comer, para contar histórias, para rirem em família, né? E, de certa forma, há uma preocupação de Jó aqui com essas reuniões familiares. Jó, de certa forma, ele sente que não há aqui nenhuma atividade piedosa, nenhuma menção a Deus, ou essas reuniões não eram cercadas de um teor piedoso. E o maior desejo de Jó é que os seus filhos se reunissem para adorar o Senhor. O maior desejo de Jó, da sua vida toda, em todas as esferas, era que seus filhos eles se debruçassem diante de Deus, eles se quedassem diante do Criador, eles se rendessem diariamente ao Deus das suas vidas. Quando eu olho para todo o contexto financeiro e econômico de Jó, eu chego a pensar e afirmar sem medo de errar, não temo em nenhum momento estar errado no que eu vou afirmar aqui, que o maior desejo de Jó não era que os seus filhos cuidassem dos patrimônios da família. O maior desejo de Jó não era que os bens materiais estivessem seguros, mas o grande desejo de Jó, por quem ele era, por ser um homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal, era que os seus filhos também se mantivessem desta maneira, ou seja, que eles se mantivessem puros diante de Deus. E o versículo 5 diz aqui que ele, após essas festas, após essas reuniões familiares, ele exercia aqui como ministro da família, exercendo o seu ministério paternal, ele exercia aqui também o seu ofício sacerdotal na sua casa. E eu queria destacar aqui algumas coisas que eu vejo aqui na vida de Jó como sacerdote, como alguém que exerce esse ministério abençoado, que é o ministério da paternidade, exercendo também o sacerdócio dentro da sua casa. Primeira coisa que eu quero pensar aqui é que ele legava aos filhos uma vida piedosa.
ou ele legava aos filhos a sua experiência piedosa. Ele falava de Deus, mas ele demonstrava com as suas atitudes que ele temia a Deus. E olha, pastor, onde você vê isso aqui? Eu vejo isso aqui na expressão: chamava Jó a seus filhos e os santificava. Ele mostrava na prática, aos olhos dos filhos, a sua piedade, a sua relação com Deus, a sua afinidade, o seu amor a Deus, o deleite que ele tinha no Senhor. E, queridos, eu penso isso aqui, dando um start aqui para que a gente pense no seguinte: os nossos filhos, eles precisam ver, eles precisam vivenciar a nossa piedade. Os nossos filhos, e Jó fazia quando os reunia, né? Todos estavam ali, junto de Jó, junto ao Pai, não apenas ouvindo o que ele estava falando sobre Deus, mas vivenciando o seu relacionamento com Deus. Os nossos filhos precisam enxergar isso na gente também. Muitas vezes a gente se preocupa muito em passar para os nossos filhos a teoria da vida cristã, mas nós nos preocupamos muito pouco em demonstrar com a nossa própria vida esse relacionamento com Deus. Mas algo que eu acho aqui tremendo também, que Jó, ao reunir-se com os seus filhos, ele esforçava-se pela santificação deles. E olha que expressão aqui interessante. Versículo 5 ainda: levantava-se de madrugada. Qual o intuito do autor ao escrever essa afirmativa aqui? Ao narrar essa dinâmica na vida de Jó. Levantar cedo, e eu sei que esse é um exercício assim que nem todos abraçam, né? Ainda mais quando o frio está chegando. Vocês não conheçam, quem não conhece frio mesmo, vem à região de Alto Jequitibá, região de Alto Caparaó. Nós estamos aqui, eu estou aqui, literalmente ao pé do pico. A gente está aqui a pouquíssimos quilômetros do Pico da Bandeira. Quem sabe passou Josimar, aí vem aí no período, e o parque está aberto. Abriu a visitação no mês passado. Quem sabe o reverendo Josimar não se anime para que a gente suba o pico, né? Eu vou dando as instruções para ele, falando o que ele tem que fazer direitinho, ele vai fazer e vai chegar lá, se Deus quiser. Mas a ideia de levantar de madrugada, levantar cedo, traz a ideia aqui de abdicar-se, né? De esforço, traz a ideia de labuta, de luta. E quando eu vou lá para o Salmo 127, aparece também essa expressão lá: inútil vos será levantar de madrugada, olha aí a madrugada, e repousar tarde, comer o pão que penosamente, olha a ideia aí de esforço, de luta, de labuta, que penosamente granjeastes. Então, levar os nossos filhos, assim como fazia Jó, à presença de Deus, ou a comunhão com Deus, ou servir-nos, a nossa família, os nossos filhos, com o exercício sacerdotal é algo penoso. Irmãos, levar nossos filhos para a presença de Deus, educá-los na disciplina de Deus é algo trabalhoso. É uma missão árdua. É uma luta mesmo. Nós colocarmos os nossos filhos diante de Deus, em oração, inclusive. É um exercício que a gente nunca deve abolir na nossa vida. É o exercício da oração pelos nossos filhos, e para que eles sejam agradáveis à presença, aos olhos de Deus. Mas isso é algo duro, é algo difícil. E é algo que não pode ser esporádico. Esse é um exercício que deve ser contínuo. Orar pelos nossos filhos deve fazer, ou os nossos filhos devem estar diariamente na nossa pauta de oração. E Jó, finalzinho do versículo 5, diz que Jó
fazia purificação dos seus filhos, os apresentava diante de Deus, exercendo esse sacerdócio, ele fazia isso de maneira constante. Ele continuamente fazia isso. Isso denota perseverança. Isso denota nunca desistirmos dos nossos filhos. Eu não sei aí, não conheço a realidade dos irmãos aí, mas eu sei que as relações familiares, as relações dentro da nossa casa, nem sempre elas são relações tranquilas, elas sofrem ruídos, ainda mais no que diz respeito à relação de pais e filhos. Ainda quando há nessa diferença, e sempre há essa diferença de ideia, de pensamento, de contexto de vida, enfim, né? Mas a gente nunca deve deixar, mesmo que os atritos aconteçam, mesmo que a gente se aborreça com os filhos, a gente nunca deve desistir deles em oração. E olha aqui que outra coisa assim muito importante que eu vejo aqui nesse exercício sacerdotal que envolve o ministério da paternidade e que fora aqui vivenciado por Jó. Jó tinha uma preocupação pessoal com cada um dos seus filhos. E o versículo 5 ainda diz assim, que ele levantava de madrugada, ele oferecia holocaustos, e ele fazia isso segundo o número de todos os seus filhos. Jó não cometeu o erro de personagens bíblicos, como os nossos patriarcas, Isaac e Jacó, que tinham nítida predileção por um filho em detrimento do outro. Jó não orava por um filho mais do que por outro. E eles não eram iguais, como nenhum dos filhos são iguais, mesmo que eles tenham a mesma educação, mesmo que a gente cuide de igual modo de um e de outro, eles são diferentes. Muito provavelmente Jó tinha aquele filho que era mais tranquilo, mais obediente, aquele que não dava muita dor de cabeça para ele, mas ele tinha também aquele que era mais difícil, com temperamento mais ríspido, às vezes. Enfim, ele não fazia distinção entre os filhos. Isso é algo muito salutar no exercício da paternidade, porque a gente corre o risco, às vezes, de, por conta de afinidades, nós, mesmo que amemos de maneira equivalente, mas a gente corre o risco de ter um tratamento diferenciado entre os filhos. Isso não aconteceu com Jó, né? Ele colocava cada um dos seus filhos, aquele que tinha mais necessidade, aquele que tinha menos necessidade, aquele que era mais obediente, aquele que era mais rebelde, todos eles, indistintamente, eram colocados na presença de Deus. O exercício da paternidade envolve, então, liderança, somos os cabeças, envolve sacerdócio, né? Nós somos os condutores dos nossos filhos à presença de Deus, mas ainda o ministério da paternidade envolve ensino. E para defender essa ideia, eu vou lá para Deuteronômio, capítulo 6, os versículos 6 e 7. E essas palavras dizem assim, ou o texto diz assim, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Eu não sei se você sabe, mas Deuteronômio é a repetição da lei, ou a segunda lei. Ela é, então, a repetição da lei ao seu povo. Por que há essa necessidade de repetir a lei ao povo de Israel, primariamente? E eu não sei se você já se atentou para isso, muito provavelmente você já tenha se atentado para isso. Mas nessa repetição há também a repetição do decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. Você encontra o registro dos 10 mandamentos lá em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Temos lá os 10 mandamentos, do versículo 1 até o versículo 17. E depois lá em Deuteronômio, capítulo 5,
a gente tem o povo de Israel novamente tem acesso aos 10 mandamentos. O primeiro versículo 7 ao versículo 20. Por que, então, a necessidade desse duplo registro? A gente vai para o contexto em que isso aconteceu. Lá em Êxodo 20, os 10 mandamentos foram dados ao povo de Israel, porque o povo passou 4 séculos sob o regime de escravidão do Egito. E o povo absorveu muito da idolatria do povo egípcio. A cultura egípcia estava muito impregnada no povo de Deus. E agora ele tirava o seu povo desse contexto idólatra, iria conduzi-lo a uma terra prometida e queria que o povo se despisse dessa idolatria ou dos resquícios dessa idolatria. Então, quando o povo sai do Egito, Deus dá a lei e o decálogo de forma mais restrita ou sintética, eu diria. O povo vai caminhando, né, aquela geração que saiu do Egito por conta da própria desobediência, essa geração ela perece. E quando o povo está às portas da terra prometida, novamente, e aí é o segundo registro lá de Deuteronômio capítulo 5, quando o povo está às portas da terra prometida, Deus novamente dá ao povo o decálogo, ou os 10 mandamentos. E aí o contexto já era inverso. O povo estaria adentrando a uma terra que era uma terra idólatra, que eles estariam suscetíveis a se encharcarem de toda idolatria ou se deixarem dominar pela idolatria ali daquele contexto a que eles se inseririam. E o que Deus queria naquele contexto? Deus queria a purificação do seu povo. Deus queria e iria cumprir o seu aspecto na aliança, mas ele queria também que o povo cumprisse o que lhe cabera nessa aliança. Deus queria um povo feliz, mas Deus sabe que não há felicidade plena sem obediência a Deus. Não há como ser feliz sem santificação. Deus queria ser obedecido na terra prometida. E para obedecer, para saber o que é certo, ou para a gente fazer o que Deus quer, a gente precisa saber o que é certo. E é justamente isso que Deus faz. Ele, no capítulo 5, ele dá a lei novamente, o decálogo. E agora, no capítulo 6, Deus ele vai convocar os pais para dizer o seguinte: olha, é responsabilidade de vocês ensinar a família de vocês, ensinar os filhos de vocês a também me obedecerem. Deus, ele chama os pais e coloca sob os seus ombros a responsabilidade de ensinar às suas gerações, os seus filhos, os preceitos de Deus. A gente vê isso no versículo 7, tu as inculcarás a teus filhos. A gente vê isso no versículo 9, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas portas. Deus, ele quer fazer do povo um povo feliz. Ele quer fazer da geração daqueles que saíram, ou das gerações daqueles que saíram do Egito e que agora estão na terra tão ansiada, tão desejada, ele quer fazer desse povo um povo feliz. Ele quer que o povo o obedeça. Queridos, obedecer a Deus é algo que nós devemos legar aos nossos filhos. É uma herança que legamos aos nossos filhos. E há uma expressão aqui nesse capítulo 6 que eu acho importantíssima quando nós enxergamos esse ministério da paternidade. Deus fala assim, olha, essas palavras, ou seja, a lei que ele repetiu,
A santificação que ele deseja ao entrarem na terra prometida é algo que deve ser uma realidade na vida de vocês. Versículo 6, ele diz assim: essas palavras estarão no teu coração. A grande herança que você pode deixar para o seu filho é o exemplo de serviço a Cristo. Aí você pode me dizer assim, pastor, isso é tão difícil. E é mesmo, irmãos. Porque não há como nós legarmos algo que a gente não possui. Não há como nós deixarmos para os nossos filhos algo que seja estranho para a gente. Por isso Deus falou assim, olha, vocês vão ensinar, mas primeiro é necessário que a minha lei esteja no coração de vocês. É muito fácil você apontar o caminho da igreja para o seu filho. É muito fácil você entregar uma Bíblia para ele e dizer para ele assim, olha, estude isso aqui, viva de conformidade com o que é prescrito aqui e Deus se agradará de você. Mas os filhos, eles têm os olhos fitos nos pais. Nós somos referenciais para os nossos filhos. O nosso ensino, ele nunca é destituído da nossa prática de vida. Em suma, não há como eu impregnar a vontade de Deus na vida dos meus filhos se essa vontade não for uma realidade na minha vida. Na nossa relação com os nossos filhos, não existe essa de, olha, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Porque o nosso testemunho é algo muito impactante, tanto para o bem quanto para o mal. Você deve conhecer algum filho alguma pessoa que se entregou aos vícios da bebida, porque ele vivenciou isso dentro de casa. Você deve conhecer, e eu conheço, infelizmente, o marido que é violento porque ele vivenciou isso dentro da sua própria casa. Então, essa preocupação de Deus em que nós vivamos uma vida digna na sua presença, ela é refletida também na vida dos nossos filhos. E aí você pode dizer assim, pastor, meus filhos têm tanta resistência com a palavra de Deus, é tão difícil fazer com que eles leiam a Bíblia, meus filhos não têm um exercício de oração e às vezes eu cobro, mas sou taxado como chato, como enjoado, e eu decidi que eu não vou fazer isso. Irmão, para de pensar assim, que você está incorrendo num grande erro. Porque Deus atribuiu essa responsabilidade a mim e a você. Se os nossos filhos têm resistência com a palavra de Deus, nós precisamos lutar com essa resistência que eles têm. Eu conheço gente também que não insiste com os filhos para que eles tenham uma vida devocional, nem mesmo para que eles vão à igreja, que eles vão à igreja. Não, meu filho ficou lá dormindo e eu não vou incomodar, não, porque é arranjar briga. Mas olha só o que o texto aqui de Deuteronômio diz, no versículo 7. E não é o pastor Josimar, nem o pastor Cláudio que está falando isso aqui, não, irmão. É a palavra de Deus. Diz assim, ó, essas palavras, versículo 6, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Princípio do 7. Tu as inculcarás a teus filhos. Não sei se reverendo Josimar se lembra disso. Nós tivemos um professor no seminário, inclusive falecido ano passado, e um dia ele, falando sobre esse texto aqui para a gente, reverendo José João, ele nos ensinou acerca dessa expressão aqui, inculcar. Inculcar, no original, na língua hebraica, significa literalmente rachar a cuca e enfiar lá dentro. Aí você pode dizer assim, mas isso é muito invasivo, isso é muito radical. Irmãos, às vezes a gente precisa ser radical no ensino dos nossos filhos. Eu vejo, infelizmente, muitos pais que condicionam a presença dos filhos à igreja, desejam a sua própria vontade. Eu digo para você o seguinte, seu filho, ele pode até ser crescido, se ele não for adulto ainda, um adolescente, e eu vou restringir aí até a adolescência, né?
Os filhos não sabem o que é melhor para eles. Eu conheço um irmão que ele, inclusive, foi presbítero de uma igreja que eu trabalhei, e ele dizia assim, olha, muitas vezes eu ia para a igreja, expressão que ele usava, emburrado, de cara fechada. Mas a minha mãe fazia eu ir à igreja, e hoje eu agradeço isso a ela. Meu pai, à época não crente, mas a minha mãe, ela cumpria esse papel de ensino, esse papel de sacerdócio, e por que não esse papel no ensino? Porque essa também é uma atribuição, é uma característica, ou é um princípio do exercício do ministério da paternidade. O último princípio, eu vou lá para 2 Samuel 13, versículo 37, a expressão pequenininha. O texto lá diz assim, e Davi pranteava seu filho todos os dias. Para dizer o seguinte, com esse texto e com o contexto que eu vou usar aqui. O ministério da paternidade envolve responsabilidade. Nós todos conhecemos Davi, e ele cumpriu com responsabilidade a sua vida piedosa. Davi, ele era um homem de oração, o homem segundo o coração de Deus, um homem que chorava pelos seus pecados, um homem que reconhecia a glória de Deus, que reconhecia a sua condição diante deste Deus, um homem que fora usado por Deus assim de forma tão especial e robusta, eu diria, né, para trazer prosperidade a Israel. Esse homem que teve sucesso em várias áreas da sua vida, ele foi um fracassado quando o assunto foi a sua família. E nesse texto aqui, capítulo 13, esse pequeno versículo, ou a parte desse versículo 37, a parte B, quando fala que Davi pranteava o seu filho, ele chorou por consequências da sua irresponsabilidade como ministro no lar. Davi não exerceu com eficácia, com excelência, o ministério da paternidade. E eu abro parênteses para dizer o seguinte, irmãos. Se nós relegamos, se nós não valorizamos, se nós deixamos de exercer com eficácia, não digo com perfeição, que nenhum de nós vai exercê-la, mas com eficácia, o nosso ministério paternal, esse ministério que Deus nos concedeu, nos confiou e nos habilita para vivenciarmos, se nós não exercermos com cuidado esse ministério, as consequências dentro da nossa casa podem ser desastrosas. A irresponsabilidade de Davi, quando a gente analisa a história dele, a gente vê lá o episódio de Aminon e Tamar. Não sei se você conhece a história de Aminon e Tamar. Aminon era meio-irmão de Tamar, e ele enamorou-se, ele se apaixonou por Tamar. E ele desejou, ele maquinou, ele confabulou até que ele conseguiu possuir a sua irmã. E a Escritura diz que esse era um desejo lascivo, demoníaco. Por quê? Porque quando ele conseguiu o que ele queria, ele tomou nojo pela irmã. Ele não queria mais relação nenhuma com a irmã, ele humilhou, ele desprezou a sua irmã. E Davi, que era o pai de Aminon e de Tamar, ele, quando tomou conhecimento do que acontecera, sabe o que ele fez? Nada. E a lei de Deus, Levítico 18, versículos 9, 11 e 29, dizem lá que a punição para tal crime era a morte, mas Davi não fez nada diante do ocorrido. Você pode até argumentar comigo, pastor, mas espera aí. Executar a lei quando o alvo da lei é o filho e quando o item da lei é para que eu mate o filho, eu não vou recriminar Davi por isso. Mas se ele não agiu de conformidade com a lei, ele também não procurou Aminon, ele não procurou Tamar, ele não procurou saber por que Aminon realizara isso, quais os motivos que o levaram a ter
um ato hediondo dessa natureza. Ele não procurou Tamar para saber o que se passava no coração dela, como que ela estava emocionalmente, como ela estava se sentindo como pessoa. Enfim, Davi simplesmente se absteve de fazer qualquer coisa. E quando a gente vai estudando a história, essa história trágica, nós vemos que o desfecho dela foi o assassinato de Aminon, porque Absalão, que era irmão, não meio-irmão apenas de Tamar, mas era irmão também por parte de mãe, ele tomou as dores da irmã e ele assassinou Aminon. E aí, Davi pranteou os seus filhos todos os dias. Irmãos, a omissão, infelizmente, é algo recorrente entre nós. Nós vivemos uma sociedade em que a gente está cada vez mais egoísta, inclusive nas nossas relações familiares. Eu corro atrás do que eu preciso, eu resolvo os problemas que envolvem a minha vida, eu busco as demandas e tento solucioná-las, e o que cada um quiser fazer por si, que faça. E muitos filhos são inseridos no mundo obscuro das drogas, por exemplo, outros vícios, porque os pais são omissos, porque os pais não se atentam à vida dos filhos, não se interagem do cotidiano dos filhos, não sabem nem mesmo como os filhos reagem às situações. Sabe aquela ideia de você ver uma pessoa numa determinada situação e imaginar como ela reagiria nessa situação? A gente precisa ter essa perspectiva com relação aos nossos filhos. Isso só vem com conhecimento. Isso só vem com relacionamento. No relacionamento com os filhos, é preciso que haja a interação, mas é preciso também que haja a ação. Às vezes as coisas vão acontecer e a gente faz vistas grossas, faz de conta que não aconteceu nada, faz como Davi fez em relação ao pecado cometido por Aminon. A minha mãe, ela me contava uma historinha para me ensinar de uma pessoa que fora condenada à morte. E aí, quando ela estava para ser executada, aí surgiu a clássica pergunta, né? Qual o seu último desejo? E aquela pessoa disse ao executor o seguinte: o meu último desejo é dar um beijo na minha mãe. E quem vai negar um pedido desse, né? Pois bem, chamaram a mãe do réu, que estava para ser executado, e ela imediatamente foi a penitenciária onde ele estava, e para atender o desejo do seu filho, ela foi conduzida até a presença dele. E quando diante dele ela se encontrava, o filho direcionou-se à face da mãe, mas ao invés de beijá-la, ele deu uma mordida e arrancou a ponta do nariz da sua mãe. E gritando de dor, a mãe perguntou para o filho assim: por que você fez isso comigo? Você não queria me dar um beijo? E aí o filho respondeu para ela assim: olha, eu fiz isso para que todas as vezes que a senhora olhar no espelho e ver que falta a ponta do nariz da senhora, para a senhora se lembrar de que quando eu cheguei em casa roubando ou trazendo o resultado daquele primeiro roubo pequenino que foi, não fui corrigido pela senhora. Se eu tivesse sido corrigido pela senhora, se a senhora tivesse cumprido o papel da senhora, se a senhora tivesse sido responsável para com a minha vida, hoje eu não estaria aqui a minutos de perdê-la. Queridos, a omissão pode ser a porta de entrada das piores desgraças no seio da família. A omissão é um pecado grave que deve ser evitado. Você lembra lá de Tiago, capítulo 4, versículo 17? Parece-me que é esse texto mesmo, se eu não estou enganado. Aquele que sabe o que deve fazer, mas não faz, ou a gente poderia fazer uma adaptação aqui ao texto sem desconstruir o seu significado. Aquele
que sabe o que deve fazer, mas é omisso quanto a fazê-lo, esse está... Pessoas, muitos pais, eles cometem, que é a transferência de responsabilidade. E é um erro tão grave quanto a omissão. Transferir responsabilidade. Queridos, Deus nos habilitou, nos capacitou como pais e colocou sobre nós a responsabilidade sobre os nossos filhos. Nós respondemos por eles. Nós devemos agir quando é necessário na vida deles. O apoio, né, os elogios, também são responsabilidades nossas. O cuidado, a proteção, enfim. Essa é uma responsabilidade que cabe a nós como pais. E Davi, ele transferiu responsabilidades. Primeiro, na tentativa de pacificar Absalão. O que Davi pensou? Não, e ele transferiu essa responsabilidade de pacificador para o tempo. Sabe aquela ideia? Não, o tempo cura tudo. Davi pensou dessa forma com relação a Absalão. Não, ele está chateado, ele está amargurado, ele está com raiva pelo que Aminon fez com Tamar, mas nenhum remédio é melhor do que o tempo, pensou Davi. Vamos deixar que o tempo ajuste as coisas. Queridos, deixar com que o tempo resolva a situação não é a melhor saída, porque há questões que o tempo não resolve. E essa foi uma realidade na vida de Absalão e de Aminon. Tanto é verdade que o tempo não curou aquela mágoa, que o tempo não cicatrizou aquela ferida, que Absalão depois planejou e executou a morte do seu irmão. Mas Davi transferiu essa responsabilidade, ou sua responsabilidade de, nesse caso específico, de ser o pacificador, também para o seu sogro. Isso lá no capítulo 13 ainda de 2 Samuel. Absalão, ele saiu de casa, ele foi ao encontro do seu avô, e ele ficou com o seu avô cerca de 3 anos. E nesse tempo, em nenhum momento Davi foi à procura de Absalão. Em nenhum momento Davi procurou Absalão para saber dele assim: rapaz, o que está passando no seu coração? Qual o sentimento que você tem em relação ao seu irmão? Como que a injúria, o incesto que fora cometido com a sua irmã tem trazido prejuízo para você? Mas não. Davi pensou assim, no relacionamento com o avô, quem sabe em fazer as atividades que o avô faz, quem sabe alguma coisa vai distrair Absalão, que ele vai esquecer desse episódio tão danoso. Gente, tem muita gente transferindo para os avós a responsabilidade da educação dos filhos. E tem muito avô também aceitando isso, né? Errando nesse episódio também. Claro, irmãos, há contextos, né? E eu não vou aqui fechar os olhos para contextos específicos, mas aquilo que é exceção não pode se tornar regra. Quando Absalão retornou, nos conta a escritura que ele permaneceu 2 anos em Jerusalém. Ele voltou da casa do avô e ainda ficou 2 anos em Jerusalém, sem que Davi o procurasse. E a responsabilidade do pai. O próprio Absalão vai à procura, mas nesse episódio ainda, Davi transferiu o tempo para o avô e para Joabe. Davi é quem deveria ir ao encontro, quem foi. Queridos, com algo que é
importantíssimo, que é a paternidade. Volto a dizer, não sei se todos aqui são pais, mas creio que a maioria aqui o sejam. Deus nos constituiu pais para nós sermos cabeças das nossas famílias, para nós pagarmos o preço a ser cobrado por conta da felicidade da nossa família. Nossas atitudes, elas terão reflexo na vida das nossas famílias. Nós precisamos, como pais, instruir, direcionar, fortalecer os nossos filhos. Isso muitas vezes vai envolver a nossa vida de oração, os nossos joelhos calejados, o nosso acesso ao trono da graça, orando pelos nossos filhos, cumprindo o papel que nos cabe de sacerdotes do lar, nunca deixando de impregnar nos nossos filhos qual seja o desejo de Deus para a vida deles. É nossa responsabilidade ensinar os nossos filhos. A palavra de Deus diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. E aí uma promessa, ainda quando eles forem grandes, velhos, maduros, adultos, eles não se desviarão dele. Cremos e devemos crer que esse ministério que é tão glorioso é um ministério acompanhado de responsabilidades. Não delegue a ninguém, não delegue a nada a responsabilidade que te cabe. E eu não posso fazer isso como pai, delegando a quem quer que seja responsabilidade que me cabe em relação aos meus filhos. Que Deus nos abençoe para que a gente entenda essa realidade, que a gente vivencie realmente as nossas atribuições e que a gente seja ajudado por Deus, porque esse ministério, assim como todos os outros, ele requer a unção do Santo Espírito. Que ele nos fortaleça para que a gente seja aprovado diante de Deus nesse cuidado para com os nossos filhos. Eu quero, antes de voltar a palavra para o Rev ou para o nosso irmão da UPH lá, eu queria orar com você nesse momento. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pelos exemplos, ó Deus, que ela nos dá para que o Senhor molde o nosso caráter, a nossa vida em relação a tudo aquilo que envolve, ó Deus, a nossa existência. E hoje nós vimos, ó Pai, que esse ministério que o Senhor confiou a nós, ele envolve princípios que são inegociáveis, ó Deus, para que nós desempenhemos com eficácia o nosso trabalho, o nosso serviço. Nós precisamos, ó Deus, da ajuda do Teu Santo Espírito. E é isso que nós pedimos ao Senhor. Que o Senhor abençoe a mim, a cada um dos nossos queridos que estão participando desse momento, para que a gente realmente cumpra com zelo e fidelidade. Ó Deus, eu quero pedir a bênção do Senhor também sobre o reverendo Josimar, que o Senhor continue a abençoá-lo, ó Deus, como ministro da Tua palavra, como líder dessa comunidade ali em Angra dos Reis. Que Tu abençoes, ó Deus, sua família, esposa e filhos. Que o Senhor conceda a ele, como pai também, autoridade nesse ministério, e sobre Tua igreja, ó Deus, confiada aos seus cuidados. O Senhor também, com o Teu Santo Espírito, o habilite diariamente. Peço a Deus pela UPH desta igreja, Pai, essa sociedade que é tão relevante para a história da nossa igreja e para as nossas histórias de vida. O Senhor continue abençoando os nossos irmãos, para que eles continuem também, ó Deus, cumprindo com fidelidade o chamado que o Senhor tem feito a cada um deles. Nós oramos com gratidão, ó Deus, pedindo a Tua bênção, a continuidade dela sobre a nossa vida. Assim oramos em nome e por amor de Jesus. Amém, Deus.